Hello guys, how are you today? Bom, na nossa aula de hoje nós vamos estudar sobre o simple present in the negative form. Ou seja, a gente vai continuar vendo o presente simples, só que dessa vez a gente vai ver na forma negativa. Lembrando que a gente está focando nos dois subject pronouns ainda da semana passada, I e you. Só que antes da gente ver a gramática, vamos dar uma olhadinha no vocabulário de hoje. Nós temos aqui apple, orange, banana, fruit, toast, jam, cereal, yogurt, honey, granola, egg, pie, chocolate. Vou repetir para vocês e vou fazer algumas observações. Apple, orange, banana, fruit, toast, jam, cereal, yogurt, honey, granola, egg, pie, chocolate. Reparem que, mesmo no inglês, a gente tendo algumas palavras sendo escritas da mesma forma que o português, a gente vai ver que a pronúncia muda. E isso porque, como a gente viu lá no começozinho do nosso curso, que as letras em inglês, os sons, né, são diferentes. Então, obviamente, vai ter essa influência dos sons em inglês, mesmo com a escrita sendo parecida com a do português. Então, aqui, banana, a gente pronuncia banana, com um sonzinho de E. A mesma coisa, cereal, a gente pronuncia cereal. Iogurte, a gente pronuncia yogurt. Granola, a gente pronuncia granola, é um pouquinho mais parecido com o do português, e chocolate, que a gente pronuncia chocolate. Então, mesmo que essas palavras sejam escritas da mesma forma que o do português, o que diferencia aí é a pronúncia, tá? É importante vocês saberem a pronúncia dessas letras em inglês para que vocês possam estar pronunciando da forma correta, de maneira correta em inglês. Então, mais uma vez, apple, orange, banana, fruit, toast, jam, cereal, yogurt, honey, granola, egg, pie, chocolate. Vamos ver alguns exemplos utilizando os verbos que a gente já viu anteriormente até aqui, junto com o vocabulário de hoje e o da semana passada também. Tá? Então, nós temos aqui I want banana and granola. You like apples. I want to eat chocolate. You like to eat cereal and honey. I want to drink juice. You want to drink water. Então, aproveitem esses exemplos, né, para a gente ver como é a estruturação das frases, como o vocabulário pode ser encaixado nas frases com os verbos que a gente já conhece, e aproveitem também para testar o reading, o write e o listen de vocês, e também a pronunciation. Pronunciem essas palavras quando eu pronunciar também, para ajudar vocês nesses 4 tópicos que a gente aí avalia vocês, tá? Agora, o nosso assunto principal, nós temos aqui o simple present in the negative form. Ou seja, é o presente simples, só que na forma negativa. Então, a gente vai ver as ações ocorridas no presente, só que negando. Primeiramente, a gente precisa saber que a conjugação dos verbos na forma negativa são bastante fáceis. A gente vai precisar do verbo to do, que significa fazer,
mas que também o do é utilizado como auxiliar. Ou seja, ele vai auxiliar para complementar uma oração, para complementar uma frase. Na forma negativa, ele não tem a tradução do verbo to do, que é fazer em inglês. A gente não traduz para o português. Ele só serve ali para auxiliar, para mostrar que está no simple present. Ou seja, além dele não ter tradução nenhuma, o seu uso é obrigatório para mostrar que ali está no simple present. Então, a gente vai ver o verbo do auxiliar na forma negativa e na forma interrogativa. E eu vou enfatizar para vocês que ele serve para mostrar que a frase está no simple present, tá? E a gente não traduz pro verbo fazer, a gente não traduz para o português como fazer. Ele só está ali para mostrar que está no simple present. Para vocês entenderem melhor como que funciona o uso do do na frase, eu trouxe aqui para vocês a estruturação em uma oração. Então, a gente tem aqui primeiro o sujeito, primeiro a gente vai começar o sujeito, logo em seguida o do, depois a partícula, né, o advérbio de negação não, que nesse caso a gente vai utilizar o not, mas o verbo que a gente vai estar utilizando na frase e o complemento. Lembrando que a gente está vendo a forma negativa, ou seja, a gente está negando. Então, no primeiro exemplo aqui, a gente pode ver: I do not want to eat pie. Eu não quero comer torta. Reparem que o I, ele está sendo o sujeito, né, o subject pronoun, o sujeito eu. O do not, né, que é para indicar que ali é o não, o advérbio de negação não, ou seja, está negando. Want to eat, né, o verbo, e pie, que é o complemento da frase. Então, essa é a estruturação de uma frase no presente simples quando a gente está negando algo, negando algo. O outro exemplo: You do not like jam. Você não gosta de geleia. A gente tem o sujeito que é you, você, do not, que significa o advérbio de negação não, like, que é o verbo principal, e jam, o complemento da frase. A gente tem também, para facilitar para vocês, a forma contraída, que basicamente é a mesma coisa que do not. A gente tem don't, que é a forma contraída, e é a mesma coisa de do not. Vai ter o mesmo sentido. A diferença é que ela é mais usada informalmente e também é uma forma mais curta, mais rápida de falar o verbo auxiliar em uma frase, tá? Então, do not é a mesma coisa de don't. Se a gente falasse I do not want to eat, seria a mesma coisa da gente estar falando I don't want to eat, certo? E a mesma coisa dos exemplos anteriores. Se a gente falasse I do want to eat pie, a gente poderia falar dessa forma também. E a mesma coisa também do outro exemplo. You don't like jam, tá? É basicamente a mesma coisa, só que é uma forma mais curta e mais rápida e mais fácil mesmo de vocês falarem esse verbo auxiliar. No terceiro quadradinho, eu coloquei mais alguns exemplos para que vocês possam ver como é a utilização do don't, tá? Então, o don't e o do not é basicamente a mesma coisa. Então, vocês podem estar vendo aí esses exemplos. E aproveitando a nossa aula, eu vou fazer uns exercícios com vocês, que inclusive vocês também podem estar fazendo agora junto comigo. O exercício em si, né, provavelmente vocês já devem imaginar, que é para transformar essas frases que se encontram na forma positiva, pegá-las e transformá-las na forma negativa, tá? Então, a gente vai utilizar o verbo auxiliar do not, a forma contraída don't, ok? Na nossa primeira questão, a gente tem
I drink coffee. Como ficaria essa frase na forma negativa? Vamos lembrar da estruturação da frase do simple present de negative form. Primeiro vem o sujeito, então a gente já sabe que adicionaria o I. Depois vem o verbo auxiliar do, mais a partícula not, o verbo drink e, por último, o complemento da frase coffee. Então, nesse caso, ficaria I do not drink coffee ou I don't drink coffee. A segunda questão, a gente tem I like to drink milk. O nosso sujeito, I. Logo em seguida, a gente precisa adicionar sempre antes do verbo a partícula do mais o not. Então, a gente já tem I do not, os dois verbos presentes na frase, like to drink, e o complemento milk. I like to drink milk. Na negativa fica I do not like to drink milk ou I don't like to drink milk. A terceira questão é You like to eat bread and butter. Utilizando a estruturação de frase que eu ensinei para vocês, primeiramente o sujeito, you, depois o verbo auxiliar do, mais partícula not, you do not. Os dois verbos like to eat e o complemento da frase bread and butter. Então ficaria nesse caso you do not like to eat bread and butter ou you don't like to eat bread and butter. A nossa última questão do exercício a gente tem you want to eat fruit and cracker. Então, na forma negativa, nós temos you, mais o verbo auxiliar do, mais partícula not, you don't, mais os dois verbos presentes na frase, want to eat, e o complemento fruit and cracker. Na forma negativa, you do not want to eat fruit and cracker, ou you don't want to eat fruit and cracker. Percebam que é uma coisa bem fácil, não é nada muito complicado, até porque basta vocês lembrarem da estruturação da frase, né? Como que fica a estrutura de frase, vocês seguindo tudo direitinho. O sujeito, mais o verbo auxiliar do, mais a partícula not, mais o verbo e o complemento. Sempre utilizem essa estruturação para ajudar vocês. E aí vocês escolhem se vocês querem falar e escrever na forma contraída ou se vocês querem falar da forma completa. Mas, obviamente, não se esquecendo do que o don't e o do not significa, tá? Chegamos ao final da nossa aula. Logo mais vai ser postada uma atividade para ser respondida no formulário, então fiquem aguardando. Não se esqueçam de enviar a palavra-chave no canal de chamadas. Até 7 dias vocês têm o prazo de mandar essa palavra-chave até 7 dias. E caso vocês não consigam mandar essa palavra-chave nesse tempo, né? Vocês precisam justificar para alguém da coordenação ou para o docente, tá? That's all for today. Thank you. Bye bye.